aqui da Casa de Jesus Gonçalves. Nós estamos nos preparando porque sabemos que não irá ter retorno à condição da informática dentro da mídia, né, da internet, dentro da Casa Espírita. Então, nós estamos nos preparando para termos as nossas reuniões não apenas presencial, nem apenas online, mas das duas formas possíveis. Então, na terça-feira, nós fizemos a nossa primeira experiência e hoje vamos fazer a nossa segunda experiência, né? Aqui, então, pedimos desculpas se houver algum contratempo, né? Mas estamos todos a postos com uma equipe técnica de primeira qualidade aí, procurando, de certa forma, levar a doutrina dos espíritos para que a gente possa divulgá-la cada vez mais. E para iniciar a nossa manhã de hoje, nós vamos ler a nossa página de preparo para vencer o mal, que é do livro Palavras de Vida Eterna, com o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E diz assim: em Romanos encontramos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo. Muita tente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam a favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou à diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem, tanto quanto nos seja possível. Porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. E que essa manhã seja dessa forma, Senhor, uma manhã iluminada com a Tua luz, para que recebamos através das palavras que nos chegam dessa doutrina, que nos eleva a cada vez que entramos em contato com ela e nos ensina o caminho certo a percorrer. Pedimos, Senhor, as vossas bênçãos para todos aqueles que se encontram aqui na terra em seus corpos físicos, para que aqueles que se encontram em seus corpos físicos possam, de certa forma, preparar-se para a evolução que a doutrina dos Espíritos nos conceda. Rogamos a Deus que nos abençoe, rogamos a Deus que nos perdoe e que nos façam a todos seres, filhos queridos, fadados ao amor, à paz, à felicidade. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, hoje, agora e sempre.
na graça de Deus. E nessa manhã, nós vamos ter uma alegria muito grande, uma grata satisfação. Uma querida amiga com quem eu aprendi algumas coisas em palestras no Vale do Paraíba, né, nós convidamos e ela aceitou o convite para vir falar para todos nós as questões do Livro dos Espíritos 392 a 399, Esquecimento do Passado. Lá de Taubaté, São Paulo, do Centro Espírita União e Caridade, nós vamos ter assim o prazer, a alegria de ouvir Marina Ferrer, que nessa região é uma pessoa muito querida e que agora será muito querida também entre nós. Marina, bom dia para você, um bom estudo, estaremos atentos a te ouvir. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Bira, bom dia, amigos. Nós é que agradecemos a oportunidade, porque é sempre motivo de alegria quando podemos refletir sobre os ensinos da doutrina espírita. E essas questões do Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, elas são fundamentais para nós, até porque logo que chegamos à casa espírita e quando iniciamos nossos estudos, e surge essa proposta de esquecimento do passado como uma necessidade à nossa trajetória de vida na Terra, nós, confesso que de início criamos um embate na casa espírita, porque eu não concordava, eu dizia, mas como? Se nós esquecemos, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou saber com quem eu tenho que me acertar? Isso não é justo. A gente questiona muito a justiça de Deus. Com o passar do tempo é que nós entendemos, sim, é verdadeiro e necessário que assim fosse. Porque imaginemos nós que estamos à véspera do Dia dos Pais, se soubéssemos de antemão que aquele que é tão querido ao nosso coração, que nos deu a oportunidade da reencarnação, este corpo físico que nós estamos nos utilizando, imagine se soubéssemos de alguma forma que este hoje, nosso Pai, no passado tivesse nos feito uma maldade muito grande, ou nós a ele, não importa, que fôssemos inimigos de passado, inimigos ferrenhos, como estaríamos agora às vésperas daquilo que a humanidade colocou como Dia dos Pais, porque todos os dias o são, a nossa gratidão é imensa, mas imagine se nós estivéssemos de posse dessas lembranças tristes de um passado e nos sentindo obrigados a estar juntos. Não, não seria bom, não seria agradável, não seria humano ou um exercício de humanidade. Nós, no esquecimento desses entreveros do passado, com certeza hoje amamos profundamente, temos uma gratidão imensa pelos nossos pais, pelo corpo que nos oferece, pelo aconchego, pela educação, pelo caminho que nos ajudou a trilhar. Então, é bom que qualquer desentendimento com qualquer criatura possa ficar neste passado. Exatamente esta página de Romanos, a citação de Romanos na página do livro Vida Eterna, que foi lido, e que tem como título Para Vencer o Mal. E nos conclama a paciência e a iluminação da consciência para vencermos qualquer mal. Então, o Evangelho de Jesus é essa luz maravilhosa que vem até nós para que nós tenhamos a condição de visualizar a vida com outros olhos, olhos de esperança, olhos de amorosidade, olhos de fraternidade, olhos de gratidão. Bem, meus amigos, nosso assunto, esquecimento do passado, está lá, ocupando um espaço do Livro dos Espíritos, é o 8º item do capítulo 7º do Livro dos Espíritos,
E este item de número 8 tem exatamente 8 questões também para que nós possamos compreender essa condição de esquecimento do passado. Primeiramente, lembremos a lei de reencarnação, ou como os não espíritas, mas, porém, defensores da mecânica da reencarnação chamam de paligenesia, que nós possamos entender que essa lei ela elucida as anomalias e faz-nos compreender que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. E isso está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, no item 4. Mas como vamos proceder a atender essa porta aberta, passar por essa porta aberta, entender a grandeza de Deus através dessas múltiplas encarnações? Mergulhamos na carne tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual, utilizando-nos dessa forma dos meios que temos deste e de outros orbes disseminados no espaço, conforme relata o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, meus amigos, nós vamos então observar, dentro desse capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que trata todo esse capítulo a respeito das possibilidades reencarnatórias, das múltiplas existências, esse item de número 8, que tem como título Esquecimento do Passado. Então, das questões 392 até mais 8 questões, nós teremos reflexões sobre este assunto. E na 392, o Allan Kardec já inicia questionando por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado, que era aquilo que eu disse que nós questionávamos quando chegamos à casa espírita e ouvimos esses primeiros discursos sobre reencarnação. E simplesmente os espíritos dizem que o homem não pode e nem deve saber tudo. Talvez não soubéssemos nem como lidar com tudo aquilo que trazemos no arcabouço do ser, deste ser imortal que somos. Ficaria difícil demais trabalhar com tudo isso, seria peso demais, perderíamos a mão nas ações que precisaríamos executar. Mas para que não houvessem dúvidas a respeito dessa questão de que não podemos e nem devemos saber tudo, os espíritos dão 2 razões básicas para que isso seja justificado. O primeiro é que sem o véu que oculta certas coisas, nós ficaríamos ofuscados. E eles usam um exemplo de alguém que saísse da escuridão para a luz num repente, e os olhos ficam ofuscados, não percebemos exatamente o que está logo adiante. E às vezes podemos cair num abismo, num buraco, porque de imediato saímos das trevas para a luz e os olhos ofuscados não nos permitem ter uma visão perfeita. E o segundo item que eles colocam é de que, esquecido do passado, o homem é mais senhor de si. Isso é muito bom. Sem o peso dos links, dos liames, das algemas desse passado estarem tão vivas em nós, nós nos achamos mais capazes de seguir adiante, de tomar nossas próprias decisões, e isso é um reflexo, então, da sabedoria divina, como dizem os espíritos. Deus é sábio e sabe exatamente o que é o melhor para cada um de nós. E aí nós já vamos, então, e eu quero esclarecer o que fizemos aqui, uma síntese, porque são 8 questões, mas são tratados, e nós precisaríamos de muitas horas dentro desses tratados. Fizemos uma síntese para termos um painel sobre a questão do esquecimento do passado. Então, na 393, nós vamos ver Kardec perguntando sobre a responsabilidade dos atos e resgate das faltas.
porque é uma das propostas reencarnatórias que nós aprendemos. Reencarnamos para resgatar enganos do passado, reencarnamos para provas através de atos que vamos sendo responsáveis. Esse é o painel da reencarnação. Mas Kardec questiona a respeito disso, dizendo, mas como atender a essa proposta de responsabilidade dos atos de resgate das faltas, se não nos lembramos das faltas? Como fazer esse trabalho se não nos lembramos? E os espíritos, ao responderem a Kardec, ainda dentro do questionamento, Kardec faz uma análise, para depois ir para a resposta dos espíritos, que é bastante longa. Mas nessa análise que ele está fazendo dentro do seu questionamento, ele diz, mas como pode, então, a pessoa aproveitar da experiência de vidas de que ele se esqueceu? Ele vivemos todos nós experiências anteriores, no entanto, hoje não nos lembramos dessas experiências de outras vidas. Muitas vezes nem desta conseguimos recordar todas as experiências que já vivemos. Portanto, ele questiona isso também. E se as tribulações que lhe serviriam de lição, se ele recordasse do que elas tinham podido ocasionar, mas se ele não recorda, quer dizer, cada existência para ele é como se ele começasse de novo, ele estaria sempre a recomeçar. Então, como conciliar isso com a justiça de Deus? Esse fato não nos lembramos, se não nos lembramos, como aproveitar a experiência das vidas que não nos lembramos? E se essas tribulações, as dificuldades que vivemos, serviram de lição no passado, agora eu não me recordo. Então, seria bom hoje se eu recordasse, mas não recordando, para que estão servindo? Era essa a questão que Kardec levantava com o mundo espiritual a respeito desse esquecimento. Então, como conciliar isso com a justiça de Deus? Aquilo que falamos, nós ficamos perturbados, querendo, nos arvorando mesmo em sabedores de fazer justiça. E aí a justiça divina, muitas vezes, aos nossos olhos, fica complicada. Então, como conciliar isto, esse esquecimento, essa não possibilidade de acesso, não podemos trazer as experiências desse passado, como fica isso diante da justiça de Deus? Em cada nova existência, dizem os espíritos, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o mal. Em cada existência, em cada experiência de vida, o ser humano vem dotado de um quantum de inteligência mais aprimorado. Até fisicamente, os nossos cérebros, a nossa massa encefálica, desde o homem das cavernas aos dias atuais, sofreu mudanças. As camadas do córtex cerebral, tudo isso é como um computador onde foram colocando mais placa-mãe, mais periféricos, mais software, mais hardware, todas as possibilidades para que a máquina pudesse atender àquele que vai se utilizar dela. A inteligência é essa possibilidade sempre ampliada, porque ela está baseada naquilo que temos anteriormente como substrato para o que virá. Então, em cada nova existência, diziam os espíritos, o homem dispõe de mais inteligência e melhor, por conta disso, pode distinguir o bem do mal. Se vemos ainda tantas criaturas aos nossos olhos, tidas como muito inteligentes e praticando tantos enganos, tantas maldades, a gente diz, meu Deus, mas como se justifica uma coisa dessa? Também aqui nós temos que avaliar
e entender que a nossa inteligência é um complexo. Enquanto a inteligência do conhecimento, o nosso QI, né, vai se desenvolvendo, hoje sabemos que temos QS, temos QE, que é o quociente espiritual, o quociente emocional. Então, a inteligência, ela é um complexo, e não desenvolvemos esse complexo por um único viés, uma única via. Nós temos que ir desenvolvendo todas as partes, por isso, em algumas situações, nós vemos pessoas com um quociente de inteligência para conhecimentos, intelecto, aprimoramento muito grande, mas o emocional, muito pouco. Mas o espiritual, menos ainda, onde nessas pessoas o materialismo impera. São coisas que nós estamos aprendendo e estamos desenvolvendo, e só com esses desenvolvimentos múltiplos, nossa inteligência múltipla, é que nós vamos aprendendo a fazer escolhas melhores, distinguindo com mais claridade o bem do mal. E aí dizem, então, os espíritos, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quer dizer, onde estaria esse exercício a que estamos sendo convocados, se nós, então, estivéssemos aqui de posse de todo o passado. Não, nós precisamos gradativamente. E então nós vamos ver nessa questão, que tem um comentário grande de Kardec, ele falando a respeito dessa justiça divina que nós precisamos entender para poder, sim, confiar, ter essa fé raciocinada que somos convidados todo o tempo. Então, ele, analisando essa justiça divina, ele diz, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, ou a vida do espírito no invisível, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida passada, toda a sua vida pretérita. Então, ele consegue visualizar tudo isso do seu passado. Ele vê as faltas que cometeu. Então, o espírito desencarnado, de retorno à pátria espiritual, ele passa a ver as faltas que cometeu. Percebe os enganos, encontra esses enganos e que deram causa, então, ao seu sofrimento, ao seu sofrer. Por aí ele vai ver de que modo ele as poderia ter evitado. Nós temos um exemplo tão bonito disso, de André Luiz, quando se encontra com aquela jovem que tinha sido um caso amoroso dele na juventude e estava ali agora sendo socorrida, e estava cega, sendo socorrida naquelas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração. E ele a vê e a identifica, ela está cega e não pode vê-lo. E o peso dos seus enganos é muito grande. Ali ele percebe que o que ele poderia ter evitado, e ali também ele deseja, então, fazer a reparação. O espírito desencarnado, ele também reconhece a situação em que se acha, como era o caso de André Luiz e daquela jovem, e busca uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer, aquela onde cometeu o erro. É avaliação agora. Escolhe provas semelhantes, as que não soube aproveitar, então nós estamos repetindo muitas vezes exercícios semelhantes àqueles onde nós falhamos, para ver agora uma possibilidade de acerto. Então, nós escolhemos aquilo que é apropriado a esse nosso aprimoramento e pedimos aos espíritos superiores que nos ajudem na nova empresa, na nova trajetória, assim como André Luiz foi pedir ajuda a Narcisa, que pudesse ampará-lo ali diante daquela situação. Então, ciente de que o espírito, ao pedir,
lhe será dado o espírito que lhe for dado na vida, aquilo que poderíamos chamar seu anjo de guarda, seu protetor, o espírito amigo. Esse espírito que lhe for dado por guia se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando então uma espécie de intuição das faltas onde escorregamos. Às vezes, a gente não sabe mesmo, na maioria das vezes, né? A gente não sabe, claro, onde escorregou, mas a gente tem uma leve impressão e um cuidado maior, é tocado, olha, esse caminho não é muito legal, vamos por outro caminho, é melhor, e nós vamos fazendo, com a ajuda do mundo espiritual amigo, essa seleção tão necessária. Então, nós vemos de tudo isso que não estamos sós, somos intuídos do melhor caminho a seguir. E essa intuição, ela se manifesta no nosso pensamento. Vem aquele pensamento pedindo que desvie, que mude um pouquinho. É essa luz que foi falada na página de abertura hoje, nessa fala da carta de Paulo aos Romanos, quando fala da luz que nós precisamos ter. Essa luz, sim, intuição é uma luz que vem através do nosso pensamento, ou que a gente pode perceber no desejo criminoso, como diz Kardec, que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis. Às vezes vem aquela vontade de fazer alguma coisa errada. Tem uma expressão que nós costumamos usar. Quando alguém faz algo que não nos agrada, não somos concordes, muitas vezes dizemos: ai, que vontade de torcer o pescoço dessa pessoa. Olha o nosso desejo qual é: aniquilá-la, acabar com ela. Já torce o pescoço e acaba com a vida dela. Mas a gente fica na expressão, que vontade de torcer o pescoço. Mas, vamos lá, continua por outro caminho, faz de outro jeito. Então, conseguimos, mas se manifestamos em primeira mão um desejo, ainda que com essa característica até de chacota, de brincadeira, ou de uma expressão mais leve, mas é uma expressão. E nós estamos, então, descobrindo que conseguimos resistir. Atribuímos, muitas vezes, essa resistência aos princípios que recebemos dos pais. Eu não fui educada assim, não foi isso que eu aprendi em família, na minha educação, mas, no fundo, é a voz da consciência de cada um. Independente de tudo que aprendemos no processo de educação no lar, nós temos a voz da própria consciência, que é o quê? A lembrança do passado que nos adverte para não recair nas mesmas faltas. Essa advertência que nós recebemos de não recair nas mesmas faltas. Então, na nova existência, nós, se sofrermos com coragem as provas e resistirmos a essas tentações, nós vamos nos elevar na hierarquia dos espíritos. Ao voltar para o mundo espiritual, estaremos melhorados, estaremos merecedores de um passo adiante na classificação, na melhoria dos espíritos. Kardec faz uma citação dizendo: não temos durante a vida corpórea lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores, mas temos de tudo isso, a intuição, sendo as nossas tendências instintivas, uma reminiscência do passado. Então, o que trazemos como instinto hoje em nós é exercício anterior já vivido, experienciado, e agora trazemos como algo já conhecido, vem na forma de instinto. Daí o convite que observemos sempre os nossos instintos, se queremos saber o que fomos no passado, ou aquela criança que está sob a nossa guarda, observemos os seus instintos e vamos saber com quem é que estamos lidando.
Na questão 394, ele questiona o mundo espiritual sobre os mundos mais elevados que a Terra, dizendo que nesses mundos onde os espíritos, a humanidade, não se veem premidos das nossas necessidades e enfermidades, não são as mesmas necessidades, nem as mesmas enfermidades que nós temos, os homens, ou até não tenham, porque mundos mais elevados, supomos nós, teríamos uma condição bem melhor. Os homens compreendem que são mais felizes que nós, porque também essa é a nossa ideia, que no mundo mais elevado, aquela humanidade seja mais feliz que a humanidade terrena. E os espíritos dizem, relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. A nossa felicidade está quando a gente, muitas vezes, olha, não precisa muito, nos dias atuais, quando nós nos sentamos à mesa para a refeição, olhamos o nosso prato farto, com tanta variedade, e naquele instante a gente pede, meu Deus, como eu sou feliz. Quantos não têm isso? A gente se lembra dos nossos vizinhos aqui da América do Sul passando dificuldades, muitas. A América Central passando dificuldades, muitas pessoas não tendo o que comer, mesmo no nosso país, com tudo que se propõe em socorro. E o nosso prato está ali, bem arrumadinho, bem feitinho. É motivo de felicidade. Deitar-se numa cama macia, em dias frios como tivemos, nossos agasalhos, nossas cobertas. Então, nós vamos tecendo a felicidade, sempre usando essa comparação com estados menos ditosos. E aí a gente tem uma felicidade. E ele diz relativa, em geral, à felicidade. Porque há que ter uma relação com outras coisas. Mas vai explicar, ali vão explicar os espíritos, que alguns desses mundos ainda não atingiram o estado de perfeição. São melhores, mais elevados que a Terra, mas não são mundos perfeitos. Se nós olharmos a escala classificatória, a escala pedagógica que Kardec estabeleceu, nós estamos, neste momento, no provas e expiações, a caminho de um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração, que é mais elevado que o nosso, não é mais elevado que os mundos felizes. Então, mesmo dentro desses mundos, nós temos que entender que muitos não atingiram, alguns desses mundos não atingiu um estado de perfeição. Seus habitantes, então, devem ter motivos de desgosto, embora um gênero diverso do nosso. Outras coisas os desgostam, diferentes de nós, mas que causam aborrecimentos, momentos de tristeza, momentos de ansiedade ou de angústia, não sabemos. Na Terra, porém, o rico não sofre as angústias das necessidades materiais como o pobre. Ele não sofre, mas nem por isso ele está isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ele pode ter, materialmente falando, tudo o que o outro não tem, mas a família pode estar desestruturada, os filhos dando problema, as situações íntimas de relacionamento humano dessa criatura podem estar complicadas, doenças que chegam, tudo isso motivo de tristeza. Então, Kardec ainda pergunta, mas os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não se lastimam da sorte, esquecidos das existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Se eles estão em mundos melhores, e os espíritos voltam a colocar dois posicionamentos. Há mundos onde guardam lembrança clara e exata das existências passadas. E podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Eles estão fruindo de alguma coisa boa, sabem, lembram exatamente das suas existências passadas. Outros mundos experimentam
outras pessoas experimentam grande desgosto até nas desgraças, e até desgraças. São desgostos profundos que as pessoas sentem. E mundos também vivendo nessa condição. Não apreciam a felicidade que gozam por não recordarem de um estado mais infeliz. Mas se não apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. É interessante, porque quando os espíritos posicionam isso, se não apreciam como homens, quer dizer, como encarnados, vão apreciar como desencarnados, que é aquela ideia de, ao desencarnar, vamos tomar consciência de várias situações de nossas vidas e, portanto, nós estaríamos ali bem adiante de tudo o que poderíamos ter vivido, ter experienciado na nossa vida terrena. Assim, meus amigos, nós vamos, nessas reflexões, percebo que não é tão fácil, o tema não é tão simples como nós possamos pensar, né? Há uma complexidade de fatos que envolvem esse esquecimento do passado, e na medida que nós vamos aprendendo tudo isso, nós vamos, com certeza, aproveitando um pouco mais a nossa própria existência. Analisando essa justiça divina, Kardec vai dizendo o esquecimento das existências anteriores, sobretudo as amarguradas, porque sofremos, fizemos sofrer, desentendemos, fizemos desentender, somos, às vezes, pivô de dramas terríveis ou personagens que viveram dramas terríveis. Esse esquecimento dessas dificuldades todas não é qualquer coisa de providencial que revela a sabedoria divina? Quer dizer, só por isso já não vale a pena esse esquecimento? Essa é a colocação de Kardec. Só por isso já não vale a pena? Só por isso a gente já não percebe como Deus é bom, que nos poupa dessas dores todas, desses tormentos na consciência, nos mundos superiores? Quando recordá-las já não constitui um pesadelo, poderemos olhar para as dificuldades, para os desenganos, para os desenlaces que tivemos, as separações, olhando friamente, olhando sem que isso nos atormente a alma, olhando com maturidade para isso. Então, quando recordar tudo isso já não é mais um pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Aí nós podemos enfrentar. Aí nós vamos poder. Nas obras de André Luiz, na sequência, quando eles vêm em atendimento a alguém, é muito interessante observarmos que em cada obra André Luiz tem um mentor, um orientador, a quem ele está associado para aquela tarefa. E o interessante é observarmos que sempre nas obras, este espírito que é o mentor, o orientador, que é aquele nobre, alma nobre que está na tarefa, ele tem alguma coisa a ver com aquela história que está se desenrolando naquela narrativa. Mas agora ele olha para aquilo com a tranquilidade de poder visualizar e buscar ajudar. Num passado, se ele olhasse, ele sofreria imensamente e não faria nada. Então, à medida que vamos ascendendo espiritualmente, podemos olhar para as nossas imperfeições com mais equilíbrio para podermos, então, fazer acertos necessários com mais convicção. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas essas dificuldades que ocasionamos ou que sofremos, nesses mundos inferiores, essa lembrança não agravaria as infelicidades presentes? É claro que sim. Imagine, como dissemos no início, se olhássemos dentro do núcleo familiar, aqueles que amamos tanto, queremos tanto bem,
e víssemos ali um algoz do nosso passado, ou alguém a quem prejudicamos imensamente no passado, e agora estar ali sob a nossa guarda, isso nos faria sofrer terrivelmente. Tudo que Deus fez é perfeito. E que não nos toca, então, criticar as obras de Deus, nem ensinar a Deus como ele deveria ter regulado o universo. De repente, nós temos aquelas expressões: ah, se eu fosse Deus, eu faria diferente. A gente pensa que faria alguma coisa diferente, mas porque não temos uma visão do todo, nós vemos apenas uma parte da situação. E essa lembrança das nossas individualidades anteriores, quem fomos? Parece que o pessoal tem uma vontade enorme de saber isso. Muitas pessoas procuram a casa espírita porque alguém disse que foi lá princesa, rainha, ou foi um monarca, ou foi... É sempre alguma coisa muito importante. Ninguém foi alguém muito simples, com pouco conhecimento, uma vida, materialmente falando, quase insignificante. Ninguém. Mas as pessoas têm uma ânsia de saber. Muitos querem fazer as terapias regressivas apenas para saber isso. E Kardec já questionava isso àquela época, falando dessa lembrança de nossas individualidades anteriores. E ele diz que teria gravíssimos inconvenientes. Gravíssimos inconvenientes. Em certos casos, iria nos humilhar muito se nós soubéssemos o que fomos e o que fizemos. Em outros casos, nos exaltaria o orgulho, com certeza, e isso iria embaraçar o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas atuais. Então, é preciso ter muito cuidado com essa ideia de querer saber dessas individualidades anteriores que nós estamos ali vivenciando. Então, para nos melhorarmos, precisamos saber disso? Não, diz ele, dá-nos Deus exatamente o que é necessário. E basta, então, para nós, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, a voz da consciência, que nós já vimos que são os nossos arquivos, a nossa ajuda do mundo espiritual amigo, que sopra na nossa consciência, cutuca, e os pendores instintivos, que são os nossos hábitos do passado, que estão ali. Com essas duas ferramentas, nós podemos nos privar daquilo que pode nos prejudicar. É isso que vem como proposta divina para o nosso crescimento e a nossa melhoria. Então, nessa justiça de Deus, na análise que Kardec está fazendo, se recordássemos dos nossos precedentes atos, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, daqueles que foram personagens das mesmas cenas, que estiveram junto de nós, e talvez mais desastrosos efeitos para as relações sociais, que é aquilo que dissemos. Há filme com o título Dormindo com o Inimigo. Imagine o inimigo dentro de casa. E hoje amamos, hoje queremos bem, hoje vivemos em harmonia. Temos lá os pedacinhos mais complicados, mas vamos superando, porque vale mais a pena estar em paz. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, nem sempre nós conseguimos isso. Nosso passado não é assim tão maravilhoso. Também há um filme com o título Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. É bem isso, eu sei o que você fez na vida passada. E, de repente, nada que nos orgulhe no lado mais positivo, nada que seja de modo a nos honrar. Então, é melhor que sobre tudo isso o véu do passado seja lançado, porque aí não nos prenderemos a isso, não desistiremos de nós mesmos. Teremos sempre a esperança de nos tornarmos criaturas melhores. E nos mundos superiores,
diz ele, onde reina o bem, onde reina o bem. E a nossa página de hoje é para vencer o mal e reinar o bem. Então, nos mundos superiores, já reina o bem, a reminiscência do passado não é nada dolorosa, não é difícil. As pessoas olham com clareza, com maturidade, sem se abalarem, sem se desestruturarem. E por essa razão, ali as criaturas se lembram das suas vidas anteriores, das suas personalidades anteriores, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Para eles é muito claro as experiências já vividas e que não vão alterar o seu comprometimento. Na questão 395, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores, mesmo eu não indo buscar. Poderia espontaneamente alguma coisa surgir e vir à tona a respeito das vidas anteriores? E os espíritos dizem, nem sempre, mas não é impossível. Porque muitos sabem o que foram e o que faziam. Muitos sabem. Se permitisse dizê-lo abertamente, o que foram e o que fizeram, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Nós vemos nessas pesquisas de reencarnação, especialmente na Índia, como as crianças, né, afirmam ter vivido uma outra individualidade, uma outra experiência, e com todos os detalhes, revelam coisas desse passado, porque é uma cultura desse comportamento. Então, nem sempre nós temos essas revelações, mas podemos tê-las. Em seguida, Kardec questiona, na 396, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado, julgam. Algumas coisas, uma imagem, como um sonho, ela não retém, mas aquilo volta, ela tem uma imagem difusa de alguma coisa que ela acha que foi, então, uma vida passada que ela viveu. E ele pergunta, não há nisso uma simples ilusão? Será que a pessoa não está iludida consigo mesmo? E os espíritos respondem, algumas vezes é uma impressão real, mas frequentemente não passa de mera ilusão. Toda regra tem exceção. A regra é, né, não lembrar. E aí, ilusão surge. Mas algumas vezes é real, algumas vezes se lembra e algumas vezes é real aquelas imagens que lhe vêm à mente, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, em atenção. Por quê? Pode ser efeito de superexcitada imaginação. Às vezes lemos algumas coisas, assistimos alguns filmes, e isso nos impressiona sobremaneira. E ficamos com aquela imagem achando já até ter vivido. Então, precisamos tomar cuidado com tudo isso, que não é tão simples, acontece, mas temos que ter bom senso. Na 397, ele vai dizer, mas nas existências corpóreas de natureza mais elevada, é mais clara a lembrança das anteriores. Né? Ele já está mais maduro. E ele diz, sim, é mais claro lembrar de tudo. Por quê? E aí vem a justificativa, por que lembramos com mais facilidade? Por conta de um corpo menos material. O nosso corpo menos denso nos permite mais exatidão na lembrança do passado, há menos bloqueio material nessas lembranças. E, em seguida, ele fala dos pendores instintivos, mais uma vez reforçando que são as reminiscências do passado. As nossas quedinhas de hoje são experiências vividas nesse passado. E pelo estudo, então, desses pendores, será possível conhecer as faltas que se cometeu? E os espíritos, até certo ponto. É preciso levar em conta, e eles colocam duas coisas para nós observarmos.
a melhora que o espírito pode ter trazido, a proposta melhora, e as resoluções que ele tenha tomado de seguir uma trajetória, escolher uma situação. Então, esses pendores instintivos nem sempre vão refletir ou com exatidão tudo o que vivemos. Há mudanças através das nossas melhoras, através das nossas resoluções que tenhamos tomado na erraticidade para a reencarnação. Mas pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a anterior, claro, a lei é de progresso. Então, nossa existência é, sim, sempre um passinho adiante, um passinho adiante. E aí Kardec faz uma pergunta, dizendo, mas poderá ser pior? Será que é sempre melhor? Poderá cometer numa existência faltas que não praticou na anterior? Poderíamos estar piores do que fomos no passado? E os espíritos dizem, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes da posição que escolheu. Às vezes, achamos que somos capazes de muito e vamos naquela direção e não aguentamos tudo aquilo, falhamos em alguma parte daquilo. Há um ditado popular que muitos dizem, pelo menos aqui na nossa região, assim, é muita areia para o meu caminhãozinho. É muita areia para o meu caminhãozinho. Eu achava que dava para pôr tudo isso. Não dá. Então, eu posso cometer faltas que não pratiquei num passado, porque foi além da minha capacidade de gerenciar a própria vida. Em geral, essas faltas, elas denotam mais um estacionamento do espírito que uma retrogradação, porque nós sabemos muito bem que o espírito pode adiantar ou parar, mas nunca retroceder. É aprendizado. Aprendeu, está aprendido. Então, quando vemos, ou se praticássemos algum engano hoje, que não tivéssemos ainda exercitado no passado, seria um retrocesso de nossa parte a uma coisa ruim? Não, não seria um retrocesso de nossa parte a uma coisa ruim, mas seria apenas um estacionamento num determinado ponto que eu não me preparei para mais. E tudo o menos que eu já sabia não estão sendo agora utilizados assim. E na última questão que nós temos em verificação desse trecho, a proposta é sobre as vicissitudes da vida corporal. Essas vicissitudes da vida corporal, que são as expiações, causadas pelas expiações e provas com vistas ao futuro. É disso que trata. As dificuldades de hoje não são castigos de Deus, não são. Ou estamos expiando enganos de um passado, ou estamos nos amadurecendo, aprimorando, fortalecendo e passando como alunos que se prepararam para uma prova difícil, um teste difícil, passando pelas provas com vistas ao futuro, ao futuro. Irmã Rosália diz num trecho do Evangelho, espíritas, suportai-vos uns aos outros. E a impressão primeira que nós temos quando vemos esta frase é de aguentar, suportar como aguentar, aguente um ao outro do jeito que é. E aí ela vai dizer, não veja o sorriso de lado, não ouça aquela fala, não perceba, não valorize estas coisinhas que são demonstradas. Mas este suportar poderá ter para nós uma segunda interpretação, que é a de dar suporte. Espíritas, dai suporte uns aos outros. Não veja as falhas que estão sendo cometidas, dê um suporte para que a criatura consiga vencer o mal, como é a proposta da carta de Paulo. Que ela consiga vencer o mal, ela precisa de suporte.
suporte, muitas vezes. Então, as dificuldades da vida vão se apresentando na medida em que estamos suportados para dar conta, na medida em que precisamos da expiação. Esses momentos mais difíceis que temos vivido na nossa atualidade, eu tenho uma certeza absoluta, não estaríamos aqui agora experienciando todas essas confusões na face da Terra, essas dificuldades que estão causando dores e aflições, se não estivéssemos prontos para isso. Ou pedimos, ou nos preparamos e de repente, viemos para essa expiação de faltas anteriores, ou estamos sendo provados na nossa força, na nossa fé, para este futuro do planeta, que é o mundo de regeneração que ansiamos. Então, da natureza das provas que temos vivido, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, se pode deduzir de que gênero foi a existência anterior, quer dizer, o que fomos nós nesse passado? E os espíritos, muito a miúde, isso é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. E punição não é no sentido de castigo, mas é no sentido de fazer de novo. Vai fazer a lição de novo. A sua punição é ter que fazer de novo aquilo onde errou. E não há que tirar daí uma regra absoluta, dizem ele. Existem tendências instintivas que constituem indício mais seguro do que é que nós fizemos nas existências anteriores. Não precisaríamos passar por algo apenas para poder perceber isso, né? Ou sentir isso como punição. As provas são tanto pelo que respeita ao passado, nesses acertos, quanto ao que toca ao futuro, que virá, nos qualificando para a próxima etapa. Se delas triunfas, dizem eles, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Não podemos ir adiante sem estarmos prontos, sem estarmos qualificados. Então, meus amigos, nós vimos todo esse trecho, são 8 questões, como eu disse, reduzimos, sintetizamos ao máximo, pegando pontos que, ao nosso ver, eram mais importantes. Os companheiros, ao manusearem essas questões, vão encontrar outros e outros e outros, porque é um estudo profundo da nossa razão de ser aqui, do que estamos vivendo nos dias atuais. Mas o importante é lembrarmos que não estamos aqui ao acaso. Não, não estamos. Que acaso é o apelido de Deus quando ele não quer assinar. Não estamos aqui ao acaso. Estamos prontos. É isso, estamos prontos. E lembrar que já vivemos muitas vezes que estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas, porque na reencarnação ninguém está em endereço errado. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos aproveitar ao máximo esta experiência que estamos tendo na carne, sem nos preocuparmos ou nos ocuparmos tanto de querer vasculhar o nosso passado. Temos o presente e um futuro em andamento. Muita paz a todos, muito obrigada pelo convite, que possamos aproveitar sempre tudo isso que nos é oferecido por essa abençoada doutrina de Jesus, trazida pelo mundo espiritual para o nosso conforto e a nossa luz. Muito obrigado, Marina. Que você possa levar o nosso abraço ao Centro Espírita União e Caridade de Taubaté, aí em São Paulo, no Vale do Paraíba, e preparar-se para os novos e outros convites, para estar conosco aqui, mesmo virtual, mas estamos conectados, né? Que é a palavra da moda. Graças a Deus. Obrigado. Leitura do Evangelho, e a gente lembra sempre, né, que quando a gente
está na nossa casa espírita, né? Hoje temos 4 pessoas aqui na casa e nós estamos procurando, fazendo testes para o nosso retorno presencial e também dando continuidade às transmissões online. E quando nós estamos aqui na nossa palestra, depois que o nosso expositor traz o seu tema da noite, nós lemos uma passagem do Evangelho, que é que antecede aos passes. E aí todos, né, ficam atentos, deixa que as palavras do Evangelho percorram o seu íntimo, né, e possamos fazer uma reflexão, acalmar a nossa mente, o nosso coração e deixar, quem sabe, a espiritualidade amiga aplique um passe em cada um de nós nesse momento. Sede perfeitos, capítulo 17, caracteres da perfeição. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E envolvidos que estamos pelas palavras do tema dessa noite, da exposição, com a nossa querida Marina, envolvidos que estamos pelas palavras do Evangelho, que possamos deixar que essas energias que nesse momento estão a nos envolver, faça com que cada um de nós sinta a presença de Deus
em sua vida. Eleve os seus pensamentos a Deus, a Jesus, aos seus amigos, familiares espirituais, mentores, guias, anjos guardiães. E deixe que essas energias envolvam cada um de nós.